Amém, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Boa noite. Cumprimento também com uma boa noite aí, um bom dia, uma boa tarde àqueles que estão nos assistindo pela internet, né? Eu queria, antes de começar aqui, fazer uma pergunta para o pastor. Acho que o pastor vai saber. Eu queria saber quem foi que falou comigo uma vez que vai pregando aí, vai ministrando, que uma hora o nervosismo passa. Eu não sei quem foi que falou isso comigo, não, mas eu vou lembrar ainda. O Espírito Santo vai me trazer a memória, porque não tem uma vez sequer, gente. Mas amém. Glória a Deus por isso. Eu aprendi que quando a gente fica nervoso, quer dizer que é o temor de Deus, que não sou eu que estou aqui falando. O dia que eu ficar sem estar nervoso, quer dizer que é a minha carne que está falando, né? E eu gostaria de compartilhar uma palavra hoje com os irmãos, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo de 1 ao 9, nós vamos ler. Gênesis 3, versículos de 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram-lhe folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Amém? Vamos ter mais uma palavra, mais uma vez de oração? Senhor, meu Deus e Pai, está aqui, ó, Pai, uma porção da Tua palavra. Deus, eu quero, ó, Pai, me colocar mais uma vez de novo na Tua presença, pedir, ó, Pai, que o Senhor venha somente usar a minha vida como instrumento nas Tuas mãos para transmitir a mensagem que o Senhor já falou ao meu coração, que o Senhor já ministrou, mas ministra mais uma vez, Senhor, ó, Pai, em nome de Jesus, o meu coração, ministra também o coração do Teu povo, Senhor, que está aqui para ouvir a Tua voz, ó, Pai, ouvir a Tua palavra. Ministra também o coração daqueles que estão nos assistindo por internet nesse momento ou num momento futuro, Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, tudo para a honra e glória do Senhor é que eu oro. Amém e amém. Então, o tema da mensagem é: qual é a sua resposta? Eu vou trabalhar hoje aqui com um tema de perguntas e respostas, né? E o tema é simples. A ministração também, em si, ela é simples. Acho que mais simples seria impossível, né, de eu trabalhar aqui essa noite. Mas Deus ministra o coração, fala com a gente da forma simples. A gente aqui muitas das vezes complica. E se você tiver o seu coração aberto para ouvir da voz de Deus, ouvir aquilo que Deus ministrou no meu coração, e às vezes teve momentos onde eu estava sendo ministrado por Deus que eu não queria aceitar ser confrontado por Deus. Talvez você vai se sentir da mesma forma. Não deixe o seu coração se endurecer por isso. Tenha ele aberto para que Deus possa falar, né? Eu quero compartilhar com vocês sobre esse método que Deus trabalha com a gente, método que nós já conhecemos, que é o método, né, de perguntas. Nós conhecemos ele porque creio que todos aqui tiveram a oportunidade de ir para a escola um dia, né? E na escola, quando você estuda uma matéria, um determinado assunto, a forma que você vai demonstrar que você aprendeu é fazendo uma prova. E nessa prova tem ali a metodologia das perguntas, onde você tem que responder. E de acordo com a sua resposta, você vai ser avaliado se você sabe ou entende bem, mais ou menos, ou não entende nada do assunto. Não é verdade? Isso, eu pelo menos, foi assim comigo, né? Durante a época de escola. E olha que não faz muito tempo assim, né? Alguns fazem, né? Bastante tempo. Mas Deus aqui, nessa parte, nessa porção da Bíblia, onde a própria Bíblia diz, está escrito ali, a queda do homem, né, ele também faz uma pergunta ali ao primeiro homem, a Adão. Ele também questiona Adão, né? E lembrando aqui
que quando a gente lê a Bíblia, e se a gente trocar esse Adão e colocar nós ali, ou seja, se eu tirar o Adão e colocar Gilmar, Deus pode estar perguntando para mim nessa noite, ou para você, onde você está? Aonde estás? E talvez numa resposta mais racional, você vai falar assim, eu estou aqui no templo, para ouvir a tua voz, eu estou em casa assistindo esse culto pela internet, né, ou num carro, ou no trabalho, onde quer que seja. Mas você vai olhar fisicamente, talvez Deus está te chamando a atenção para te falar no mundo espiritual, mais espiritualmente, o seu relacionamento com Deus como anda. Talvez Deus pode estar com saudade de você e falar assim, onde você está? Você não vem falar mais comigo? Que você não ora mais, você não conversa mais comigo, você não busca ler a minha palavra mais, você não busca se relacionar comigo. Talvez se a gente trocar o Adão e colocar a nossa pessoa aí, aliás, isso vai acontecer durante a ministração, vai ter perguntas que eu vou fazer que você vai ter que se colocar na pergunta, né? E se a gente fizer isso, talvez a gente vai entender que Deus está chamando a atenção da gente, né, nesses momentos. E a gente já conhece a história da criação, né, pelo menos eu creio que todos aqui conhecem como Gênesis 1, né, que Deus foi formando, criando todas as coisas, criou tudo em 6 dias, o 7º ele descansou. A gente conhece também essa história aqui, né, já ouvimos várias pregações sobre Adão e Eva no paraíso, né, e a gente sabe que ali Deus deixou algumas instruções bem específicas para Adão e para Eva, ali no Jardim do Éden, né. Então, nós conhecemos muito bem o relato da queda, né, e a gente sabe que a serpente, ela é esperta, que a serpente, ela é sagaz, é a mais esperta, mais astuta ali dos animais, né? E ali, se a gente for ver, logo no comecinho a própria Bíblia diz, né? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, ela vem com uma pergunta também, trazer engano na vida e no coração e na cabecinha de Eva também, né? Ela pergunta assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E olha a resposta de Eva. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Aqui agora eu quero abrir só um parênteses, né? Porque Satanás ele vai usar a mesma estratégia que Deus. Deus ele faz perguntas para nos confrontar, para ver o que a gente sabe, como está o nosso interior. Só que Satanás vai inverter isso aí, porque ele não cria nada, né? A gente sabe disso. Ele simplesmente vai inverter e vai tentar nos confundir para enganar, também com o mesmo sistema que Deus usa, que é através de perguntas. Então, no versículo 3, a Eva continua a sua resposta, né? E diz assim a serpente, mas do fruto da árvore que está do meio do jardim, disse Deus, isso é a resposta de Eva, dela não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Reparem que, muitas das vezes a gente lê aqui, no momento da queda, e passa direto em um pequeno detalhe que isso chama atenção, que para nós pode passar despercebido, mas para a serpente não passou. Eva, ela acrescenta ao que Deus disse, algo que Deus não disse. Deus não disse em momento nenhum, Gênesis 2,16, quando ele falou para Adão, que não era para tocar no fruto. Deus disse simplesmente, não coma. Só que como a serpente ela é esperta, ela já inverteu toda a situação. E com isso eu quero abrir aqui e falar uma coisa com você. Cuidado com aquilo que você vai acrescentar para o que Deus disse. Porque isso pode ser o início da sua queda também. Cuidado com teologias ou ensinamentos que acrescentam à palavra de Deus aquilo que não está na palavra de Deus. Cuidado, porque isso daí pode ser um princípio da nossa queda. Tome muito cuidado com isso. E aqui agora, quando Eva acrescenta algo, ficou fácil para a serpente. Porque a primeiro momento é simplesmente não comer. Então quer dizer que eles podiam tocar no fruto. Só que quando ela toca e não morre, não acontece nada, é um ponto a mais para ganhar confiança da serpente. É verdade ou não é? Se Deus falou não coma, quer dizer que você pode tocar. Se eu falo, não, Deus falou para não tocar e eu toco e não acontece nada, eu passo a descreditar Deus e passo a colocar mais crédito no que a serpente falou. Opa, ela já me ganhou. E pode ser isso que pode acontecer com a gente. A gente pode, em certos momentos, descreditar Deus e dar mais vazão, dar mais ouvidos, né, àquilo que o inimigo está querendo falar conosco, né? Mas o texto aqui também fala que ela comeu do fruto.
né, que a Eva ela pegou, tocou, experimentou do fruto, né, e deu para Adão. Aliás, aqui eu quero também trazer outra coisa aqui, que eu não gosto muito do movimento feminista não, tá, gente? Eu não sou fã, não. Eu sei que eu vou comprar briga com algumas mulheres aqui, mas tenho que defender aqui. Eu não posso fazer como Adão fez, tirar a culpa das minhas costas e colocar. Quando Deus deu a ordem para Adão, Gênesis 2,16, foi para Adão. Eva nem havia sido criada. Portanto, a responsabilidade de passar o recado era de Adão. Eva pecou? Pecou. Ela errou? Errou. Só que quando Deus deu a ordem para ele, e ele não passou direito, ele passou a ter parte nesse erro. E outra coisa, muitas vezes a gente lê esse texto e imagina assim que a serpente convenceu Eva. E aí a gente imagina que Eva teve que ir agora e convencer Adão. Não. Aqui o texto, quando a gente lê de uma forma mais crítica e mais dura, a gente vai entender que Adão estava presente na hora da queda. Que Eva foi a primeira a experimentar o fruto. E a Bíblia fala que ela deu para ele comeu. Ou seja, ele estava no presente. Então ele errou aqui duas vezes. Uma que ele não passou o recado direito. E quando ele viu tudo aquilo que Eva estava fazendo, ele não interrompeu. E ainda participou ainda. Então se eu fosse colocar assim, nível de culpa, eu colocaria o peso maior para o lado do homem, para o lado de Adão. E eu sei que tem muita gente que esconde, né, e até em brincadeiras, e coloca a culpa toda em Eva. Mas se a gente for um pouquinho crítico nós mesmos, a maioria das vezes nós também é que nós erramos. Né? Se eu posso dizer assim, eu colocaria a culpa, o peso maior para Adão, e não tentaria tirar das minhas costas e colocar nas costas somente, né, da mulher. Então, depois que os dois comeram no fruto ali, naquele momento, a Bíblia narra que os olhos deles se abriram, eles viram que eles estavam nus, né, e eles se cobriram, tentaram se tampar, né, tampar a sua nudez. Né? E Deus ali, o texto narra que Deus veio procurando por Adão ali no jardim, na viração do dia, né, coisa que Deus fazia diariamente, era conversar com Adão, e Adão, numa atitude infantil, ele tentou se esconder de Deus. E aí o texto fala que Deus chama pelo homem, onde estás? Chamando por Adão. E é exatamente nessa pergunta, onde estás, né, que eu quero desenvolver aqui, né, um papo com vocês, essa ministração, nessa noite. Porque agora, imagine comigo aqui, Deus, pelo menos eu creio assim, Deus ele é onipresente, não é? Ele é onipotente e ele é onisciente. Como que o Deus que é onisciente, que sabe todas as coisas, que tem entendimento e conhecimento de tudo, vai chegar ali, né, no jardim do Éden perguntando a Adão, onde estás? A Bíblia fala que nada fica oculto aos olhos de Deus. Deus não sabia onde Adão estava? Deus sabia. Deus sabia. Não era mais fácil Deus ter chegado ali onde é que Adão está escondido, diretamente ali, e falar, sai daí Adão, vem cá conversar comigo. Seria bem mais fácil assim, só que Deus tem essa temática de perguntar. Né? E quando eu lendo e meditando aqui, eu lembrei do que acontece na minha casa ali, né? Com a Grace, quem tem criança pequena sabe disso, que eles se escondem de uma forma até engraçada, atrás do sofá, ou atrás de uma almofada, ou debaixo de uma coberta, e é uma brincadeira para eles. Eu não estou querendo dizer aqui que Deus chegou no Éden brincando com Adão, não. Estou falando que remeteu na minha casa, porque Deus, como a gente está vendo, às vezes eles escondem atrás de um negocinho e a bundinha fica para fora assim. Você fala assim, cadê a Grace? Cadê? Mas está lá, está vendo. Imagina Deus, sabia onde é que estava Adão e perguntando a Adão. Na cabecinha de Adão, igual na cabecinha da minha menina, ela acha que eu não sei onde está. Adão também. Imagina que inocência se esconder de Deus. Né? Mas isso é só para ilustrar aqui um pouco. A inocência de Adão, achando que iria, né, se esconder de Deus. E por que a gente fica pensando assim? Eu, pelo menos, me perguntei. Por que Adão chega no Éden perguntando onde Adão está, já sabendo? É porque Deus trabalha justamente com essa temática. Mesmo ele sabendo, ele quer nos confrontar, ele quer perguntar, ele quer saber qual vai ser a nossa resposta. Porque quando a resposta vem de nós, ela tem que vir do coração. E quando ela vem do coração, a gente vai falar a verdade, a gente vai ser sincero, a gente vai se expor. Né? Eu não sei se é coincidência bíblica, o pastor talvez pode responder aí, né? Mas em Gênesis 3, no capítulo 9, Deus pergunta a Adão,
onde estás? Mas em Gênesis 4, no capítulo 3, versículo 9, perdoe. Mas no capítulo 4, no versículo 9, também, Deus faz outra pergunta, onde está? Só que agora para Caim, filho de Adão. Quando Caim matou Abel, Deus chega no versículo 9 do capítulo 4 e fala, Caim, onde está Abel, seu irmão? Gente, Deus sabia onde estava Abel. Deus sabia o que tinha acontecido, né? Mas é por isso que me chama a atenção essa metodologia de Deus trabalhar em relação às perguntas. Não só Deus o Pai, mas o Deus Filho também tinha essa metodologia. Jesus, quantas vezes os inimigos de Jesus, aqueles que estavam querendo incriminá-lo, chegaram diante dele e fizeram perguntas a ele, qual que foi a resposta que ele dava? Outra pergunta, né? Por exemplo, certa vez chegou um jovem ali, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Seria muito mais fácil Jesus dizer assim, guarde os mandamentos. Não é verdade? Ele não estaria falando nenhuma mentira, só que Jesus responde, o que diz a lei? O que diz os mandamentos? Né? Ele faz a pessoa pensar, analisar dentro daquilo que ela mesma já sabe, para dar a resposta. Deus não responde de forma direta, ele faz a gente pensar, analisar, rever a nossa vida. Imagine Jó. Jó no seu sofrimento, ali sofrendo depois de tudo que aconteceu. Alguns estudiosos dizem que Jó sofreu num período de 3 a 7 anos, outros estendem até 10 anos. Né? Jó ali cheio de perguntas, e ali no capítulo 38 do livro de Jó, Deus vem, aparece a Jó através de redemoinho, fala com ele, mas não responde nenhuma. E para complicar mais, faz outras 56 perguntas a Jó. E não são perguntas fáceis, tá, gente? Tem algumas perguntas, inclusive, que nem a ciência, nos dias de hoje, consegue responder. Por exemplo, aonde mora a luz? Aonde habita o vento? Uma pergunta que eu creio que mexeu com a cabecinha de Jó. Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Então, Deus trabalha com essas metodologias. Né? E eu coloquei aqui 3 pontos. Rapidamente, antes de eu entrar na ministração. Seria 3 propósitos que Deus tem para a nossa vida. Eu coloquei 3, talvez você vai encontrar mais. Mas eu coloquei que eu creio que esses são os 3 mais importantes. 3 propósitos que Deus tem para a nossa vida quando Ele nos faz pergunta. Primeiro propósito seria que Ele quer que eu, ou que você veja, além de você mesmo, ao seu redor. Ele quer muitas das vezes que a gente tire aquela coisa de comiseração que nós temos, de colocar como coitadinho, mas olha ao nosso redor, diante de algumas perguntas que Ele nos faz. Segundo propósito seria que Ele quer que agora você se veja. Como diria lá em Valadares, no interior de Minas, né? Se enxergue. Né? Você passe a se enxergar. Ou seja, pare de olhar para as pessoas, de achar que as pessoas são as piores do mundo, que você é bom demais, e olhe para dentro de você mesmo. Então, Deus tem um propósito de você olhar ao redor, você olhar para dentro de você. E o terceiro propósito que eu gostaria de destacar também, que quando Deus nos faz perguntas, é que Ele gostaria que a gente olhasse, enxergasse Ele. Ou seja, que a gente passe a enxergar Ele, de acordo com as nossas respostas. Né? Portanto, quando Deus nos questiona de alguma coisa, Ele vai trabalhar dentro desses 3 propósitos, para mostrar para mim e para você, que a gente está indo por um caminho, e que através das nossas respostas, se a gente for sincero o suficiente, a gente vai entender que nós não deveríamos estar indo por ali, mas por outro caminho. Ou seja, Deus nos confronta e nos mostra que nós devemos mudar a direção que nós estamos indo. Nós devemos mudar o trajeto que nós estamos tomando para a nossa vida. Isso a gente só vai entender quando a gente reconhecer e ser sincero diante das perguntas de Deus. E é justamente sobre isso que eu quero trabalhar com vocês essa noite. Eu destaquei aqui 7 perguntas, que alguma delas mexeu muito comigo. Mas Deus é maravilhoso, Deus quer tratar mesmo com a gente. Muitas das vezes Ele vai mexer, vai abalar nossas estruturas, para que a gente possa andar no caminho dEle de forma correta. Né? E essas perguntas aqui são para a sua reflexão. Eu confesso que eu coloquei no note do meu telefone, para de tempos em tempos, eu poder estar me analisando, fazendo um autoexame de como está a minha vida, como eu estou respondendo a essas perguntas. Por isso que o tema é, qual é a sua resposta? Né? E a primeira pergunta que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui é, a quem você está ouvindo?
Quais são as vozes que estão nutrindo a sua vida, que estão nutrindo a sua casa, a sua família, né? Quais vozes estão me alimentando? Se elas estão realmente me alimentando, ou se elas estão simplesmente tirando a minha energia, desgastando a minha energia, né? Sugando. Porque existem vozes, gente, a gente tem que reconhecer que vozes como a da serpente, que vêm para tirar o nosso foco, que vêm para desacreditar aquilo, como eu já disse, que Deus falou, que vêm para fazer com que a gente desobedeça a Deus, que vêm nos enfraquecer, talvez desmotivar. Existem vozes que são assim em nossas vidas, e nós temos que reconhecer e deixar de escutar essas vozes. Existem vozes que, ao invés de trazer cura, né, na verdade, traz uma ferida ainda maior, né, acaba envenenando mais ou piorando ainda mais a situação. Por isso essa pergunta, né, quem você está ouvindo? Queria que você perguntasse para você, quem eu estou ouvindo? Né? Faça uma análise rápida na sua vida, né, de quem você está ouvindo. Será que quem está ouvindo aí, né, quem está te aconselhando, está sendo uma voz abençoada? Quem está te encorajando? Será que você está ouvindo essas pessoas? Né? Quem está acalmando? Ou se está realmente tentando te acalmar, ou só está colocando, como diz o outro, colocando gasolina no fogo, né? Existem pessoas assim. Existem pessoas que, infelizmente, talvez não tenham uma sabedoria, talvez não são tementes a Deus, que acabam emprestando suas vozes, né, a Satanás, e ele vem para nos confundir, para nos tirar o foco. Né? E eu tenho, para a minha vida, isso é para mim, tá, gente? Eu tenho para a minha vida alguns parâmetros de pessoas que vão entrar na minha vida e vão influenciar. Eu coloco alguns parâmetros ali, alguns pontinhos que tem que passar por eles, para ter certeza que elas podem começar a influenciar de alguma forma a minha vida. E eu gostaria de compartilhar com vocês, se servir para vocês, bênção. Talvez vocês vão ter outros ainda, talvez até mais criteriosos que o meu, mas coloquei aqui 5 que eu gostaria de compartilhar rapidamente. Que eu não dou ouvidos para pessoas que não respeitam um princípio de autoridade. Né? Quem não tem autoridade, quem não respeita a autoridade, não tem autoridade, né, para falar nada comigo. Isso é um dos princípios. Eu também não dou ouvidos quem coloca em dúvida a voz ou a palavra de Deus para a minha vida ou para a minha casa. Eu também não dou ouvidos, porque foi o que a serpente fez com Eva. Colocou em dúvida aquilo que Deus tinha falado. Né, e ela saiu fora do foco. Então, se alguém colocar em dúvida comigo, vai entrar por aqui e vai sair para o outro lado. Eu também não ouço pessoas invejosas. E eu não estou falando de invejosas comigo. A gente reconhece, a gente não é inocente. A gente sabe que tem pessoas que têm inveja de qualquer coisa. Se ela tem inveja lá, ela vai ter aqui também. Então, eu não dou ouvido a essas pessoas. Posso até ter um relacionamento, que a gente tem que ter com todos. Só que elas não vão influenciar a minha vida. Né? O outro seria, eu não ouço a opinião de quem está envenenado. Gente, quem está envenenado com alguém, quando chega para falar com a gente, sabe qual é a motivação dela? Te envenenar também. Te levar a comprar a briga dela, coisa que você não tem nem a ver. E tem gente aqui que não tem sabedoria, não só aqui, quem está assistindo em casa também, que empresta o seu ouvido, como Eva fez para a serpente. E acaba ficando envenenado também. Né? Então, assim, se eu vejo que a pessoa está envenenada, eu paro, tiro o pé e espero. Eu não compro briga de ninguém em relação simplesmente a uma conversa. Vamos ouvir os dois lados para ver. Né? E esse aqui talvez é o mais importante para a minha vida. O mais importante que eu aprendi. Né? Que eu não dou ouvidos. Eu não dou ouvidos a quem não construiu nada. Por que isso é importante para mim? Porque críticas vêm para a gente de todos os lados. As pessoas tentam colocar em dúvida o seu chamado, tentam colocar em dúvida a sua liderança, né? Mas eu olho para a vida dela primeiro. Deixa eu ver o que essa pessoa construiu para ela poder estar me criticando. Se ela tem uma bagagem, se ela tem um nível de construção, mesmo que seja pequeno, talvez eu vou dar ouvido, porque ela pode estar certa em algumas coisas. Só que eu tenho uma frase comigo, que eu aprendi lá atrás, há muito tempo, de que a opinião das pessoas, elas sim importam para mim, elas importam, a opinião das pessoas. Se eu puder fazer algo para corrigir, para consertar, para que mude a opinião dessa pessoa, para demonstrar que talvez ela está errada em relação ao que ela está pensando de mim, eu vou fazer. Só que a minha vida não vai ser baseada pela opinião das pessoas. Se eu puder fazer algo, eu vou fazer. Agora,
se eu não puder fazer nada, e aquela pessoa não quiser mudar ou reconhecer a opinião dela em relação a mim, eu não vou basear a minha vida influenciada pelo que pensam as pessoas, porque senão a gente não vive. Principalmente quem está na liderança, quem está na frente de alguma coisa. Sempre vai ter aquele pessoal que não faz nada, que não construiu nada e que vai tacar pedra ainda. Então, eu aprendi que a gente não pode olhar para esse tipo de pessoa, né? Então, por isso vai aqui a primeira pergunta. Quem você está ouvindo? Quem tem tomado conta do seu ouvido aí, né? Uma segunda pergunta que eu gostaria de compartilhar é como você está se relacionando com sua família. Ou se você trazer para você, como eu estou relacionando com a minha família. Né? Como você tem se relacionado com seu cônjuge, com sua esposa ou com seu marido? Como você tem se relacionado com seus filhos? Como você tem se relacionado com seus pais? E aqui eu queria deixar para os jovens ainda que não se casaram, né? Que a gente teve uma leva ano passado aí, que o pessoal casou. Mas eu gostaria de deixar um conselho aqui para você que é jovem. Né? Eu sei que muitas das vezes entra paixão e a gente esquece a razão. Mas se eu puder te dar um conselho essa noite aqui, jovem, para você que está aqui, quem está em casa. Olhe como a pessoa que você está se relacionando trata os seus pais. Porque se essa pessoa ela não é capaz de respeitar o próprio pai, eu não sei o que faz você pensar que ela vai te respeitar. Né? E eu espero... Ela estava ali agora, a Grace, ó. Já foi lá para fora. Eu quero falar isso com ela, porque ela está com 3 anos, parece que nasceu ontem. Até ela chegar à idade de casar ali por volta dos seus 30, eu tenho que ensinar muita coisa. Gente, vocês estão rindo? 30 para pensar se ela pode ainda, hein, gente? Mas é sério, gente, como você tem se relacionado com a sua família? Né? Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre renovando, fazendo aquele autoexame em nossa vida. Né? Tem muita gente aí que está infeliz num relacionamento, porque está olhando, está se relacionando com o outro, esperando o outro fazer ela feliz. Se você está se relacionando assim, você está se relacionando de forma errada. Porque você tem que entrar num relacionamento para fazer o outro feliz. Muitas das vezes é difícil, mas você vai ter que se esforçar para fazer o outro feliz. E aí, quando o outro notar que a vida dele está boa, cheia de felicidade, ele vai começar a transbordar para você. E aí você vai ver a coisa fluir. Só que tem muita gente que, infelizmente, né, não tem esse entendimento e vive aquela vida travada, porque na expectativa do outro fazer ela feliz. Né? Como você tem se relacionado com seus irmãos? Relacionado com a sua sogra? Tem alguns podem até pensar assim, né, os mais maldosos, mais críticos, vão falar assim, mas sogra não é parente, não é família? É parente sim, é família sim, do seu cônjuge, é mãe do seu cônjuge. E aí, você tem que também tratar essa pessoa bem. Né? Como você trata os seus avós? Né? Olha essa pergunta aqui, gente, que mexe com a gente. Mexeu muito comigo. Como você tem valorizado o momento da mesa, o momento da refeição na sua casa? Por que eu falo isso? Por que mexeu? Né? Eu estou falando isso de assentar toda a família em volta da mesa. Não tem momento mais propício, mais gostoso, mais proveitoso que você sentar na hora da refeição com a sua família, seja no café da manhã, no almoço, ou na janta. Ali você vai ter um momento proveitoso com a sua família, onde você vai poder ouvir, escutar, falar também, onde você vai ter a oportunidade de orar, de poder abençoar seus filhos ali naquele momento, agradecer a Deus por tudo. Então, não despreze esse momento. E por que mexeu comigo? Porque eu não tive esse momento. Eu não tive isso na minha infância. E eu não culpo meu pai e minha mãe por isso não, tá, gente? Porque eu entendo que dentro daquilo que eles receberam, eles me deram muito além. Quando eu parei para analisar e ver a vida deles, a dificuldade que eles tiveram, eu entendo que eles me deram muito mais do que eles receberam. E eu não posso ficar preso, quando eu falo desses momentos, mas eu não tive, então eu não sei passar para frente. Aprenda. Busca aprender. Converse com pessoas que talvez vivam esse momento. Né? Busque conselhos com pessoas que sabem fazer. E eu não perco oportunidade nenhuma, seja quando eu estou em casa no café da manhã, seja no almoço ou à noite, de sentar e estar ali. Muitas das vezes a Fran nem come, né, porque fica tendo que alimentar o bichinho, e ela não gosta de comer comida fria, então ela deixa para comer depois. Né? Mas a gente está ali, os três.
Às vezes a cachorra deita lá debaixo da mesa também, esperando a Grace jogar alguma coisa, mas está ali, momento em família. Não perca esse momento. E outra coisa que é triste, a gente vê até aqui no nosso meio. No momento da refeição, momento família, telefone na mão. Que atenção você está dando para sua família, ou para o seu filho, ou para sua esposa, ou para o seu marido, quando você faz isso? Não deixe isso acontecer. Eu não estou falando que não pode acontecer de forma nenhuma. Vai ter momentos que vai chegar uma ligação que você vai ter que atender. Mas, gente, responder mensagem, rede social, dá prioridade àquilo que tem prioridade mesmo. Não deixe o telefone invadir a mesa de vocês. Amém, gente? E uma outra pergunta, como você tem se relacionado com a sua família. Qual foi a última vez que você disse eu te amo para o seu cônjuge? Ou para os seus filhos? Muita gente pensa assim, eu não preciso de falar que eu amo meu filho, mas deixa eu te falar uma coisa, precisa sim. Até Jesus, quando ele saiu do batismo ali com João Batista, o que Deus falou? O que a voz do alto veio e disse? Eis aí o meu filho amado. Se Jesus tinha necessidade, se Deus viu necessidade em confirmar que ele amava o filho, por que nós somos brutos? Me desculpe a palavra, quem se sentiu ofendido, mas nós somos brutos o suficiente para achar que nós não devemos falar aos nossos filhos que ama. Todos os dias, eu falo com a Grace que eu amo ela. Não falo todo dia com a Fran, não, mas com a Grace eu falo. Mas eu falo, gente, eu busco, eu entendo que isso é importante no desenvolvimento dela. Ela crescer se sentindo amada, vai evitar muitos problemas, eu sei, lá na frente. Então, como você tem se relacionado com a sua família? Terceira pergunta, eu vou acelerar porque esse relógio aqui está com problema. Ele está muito rápido. Eu preparei 7, eu estou na terceira ainda, gente. Terceira pergunta, você faz falta? Eu faço falta? Analisa aí com você mesmo, desculpa a redundância aí. Será que você, quando sai da sua casa para trabalhar, quem fica está comemorando? Ou será que está na ansiedade de você retornar? Para voltar, a família está toda completa, todo mundo junto ali, Será que você, quando você não vai trabalhar, quando você não comparece no seu trabalho, será que as pessoas sentem falta de você? Ou será que, por elas, se te mandar embora amanhã, está fazendo 2 dias e está entrando outra pessoa? Como é que tem sido o seu relacionamento onde você, no seu meio? Será que, não só no seu trabalho, aqui vai uma dura. Será que você tem feito falta ou faz falta na igreja? Será que o dia que você não vem, as pessoas perguntam por que você não veio? Sentem falta de você? Isso são coisas que a gente tem que parar e pensar, para que a gente possa trazer transformação. Mas a gente tem que ser sincero com nós mesmos. Porque sabe qual o tipo de pessoas que fazem falta? São pessoas que são facilitadoras de relacionamentos, pessoas que são otimistas, pessoas que são encorajadores de sonhos, encorajadores com as pessoas, que têm palavra de encorajamento para as pessoas, pessoas que são prestativas, pessoas que têm uma palavra a qualquer momento de levar ali uma palavra de fé ou de esperança. Essas pessoas, elas fazem falta. Agora, se você não se encaixou aqui, talvez você pode se surpreender e não fazer falta. Talvez seja na sua casa, no seu trabalho, até aqui no ambiente da igreja. Então busque ser um tipo de pessoa onde as pessoas vão sentir falta de você. Eles falam que todo mundo que morre fica bom, Morreu, ficou bom. Inclusive tem uma piadinha aí que já ouvi várias vezes em ministrações de que estava a família ali no velório, o caixão lá na frente, a esposa e as crianças sentadas, e todo mundo vinha e falava, mas que homem bom. Nossa, ele era muito bom. O outro, ele era um santo. Diz que a mãe cutucou o menino e falou, vai lá ver se é seu pai que está lá mesmo, porque o troço era feio. Mas você está fazendo falta? Você está fazendo falta? Agora tem uma outra pergunta também, que essa aqui é importante. Eu aprendi essa num trabalho com uma pessoa que veio conversar comigo. Quarta pergunta, quem pode te falar a verdade? Quem pode te jogar a real? E isso eu não estou falando só do seu espelho não, tá, gente? Porque o espelho, ele fala com a gente a real ali, sem perguntar, ele já está te falando. Ele fala, isso é engraçado que ele fala, você não perguntou, ele está te falando, ele está te mostrando ali. Hoje mesmo, quando eu passei na frente do espelho, eu olhei e falei assim, o negócio não está muito bom não.
Ou fecha a boca, ou tem que aumentar o número das roupas. Né? A hora que eu olhei assim para a carequinha, a Frank já vem logo, né? Você colocou esse gel errado. Aí ela falou, vamos dar um jeito aqui, passa o pozinho. Pode ver que o negócio está bonito aqui hoje. Vamos passar um pozinho aí. Mas eu não perguntei, o espelho já sai mostrando tudo a gente. Ele sim, ele pode falar a verdade, né? Mas, sério, gente, quem pode falar a verdade com a gente? Além do nosso espelho, né? Todos nós, eu aprendi isso, todos nós precisamos de ter alguém que vai falar a verdade com a gente. De ter alguém que vai poder chegar e falar assim, olha, Gilmar, aconteceu isso e isso, você fez errado. Mesmo que a primeiro momento ali, você fica bravo, você não queira aceitar, você não queira concordar. Né? Mas quando você tem um coração nas mãos de Deus, Ele vai ministrar e vai te mostrar que você estava errado. Eu aprendi isso através de um trabalho há anos atrás. Eu comecei a minha companhia e fazia muito trabalho pequeno, eu comecei a pegar trabalhos maiores. E estava com 5, 6 trabalhos diferentes, eu comecei a relaxar. E eu tenho um problema, assim, eu não sei se é problema, se é bom, se é ruim. Mas é uma coisa que eu tenho comigo, horário. Horário. Se está para marcar chegar às 7, tem que estar lá às 7. Se chegar às 7h10 no primeiro dia, você fica. No segundo dia, você pode estar na porta do trabalho, você volta. E eu tinha isso comigo, mas eu sempre estava lá cedo. Ou seja, eu era exemplo. Né? Eu sempre estava lá cedo. Muitas das vezes chegava primeiro ou estava ali antes do horário. E eu, no meio desse monte de trabalho, pensei, vou relaxar. Vou ficar tranquilão. Comecei a chegar mais tarde. Chegou essa pessoa que tomava conta para mim do trabalho e falou assim, olha, o negócio está ficando difícil aqui. Está ficando difícil porque as pessoas estão chegando atrasadas, não estão me respeitando direito, né? E você vai ter que começar a chegar cedo. Você está muito corpo mole. A princípio, gente, eu fiquei bravo. Não falei com essa pessoa, não discuti, escutei, saí dali, quicando de raiva, né? Porque ela deu em mim uma chamada, ela falou a verdade comigo, ela jogou a real comigo, mas depois eu parei para pensar, peraí, essa pessoa está preocupada não só com o trabalho dela, com o meu também. Ela está preocupada com o meu negócio. Por que eu vou ficar com raiva? E eu reconheci. E a partir dali eu passei realmente a escutar essa pessoa mais, até para poder tratar onde tinha problema nas áreas do trabalho. E eu comecei a chegar cedo e restaurei tudo aquilo. Né? Mas imagine você, se eu tivesse ficado com o coração orgulhoso, pensado assim, eu sou patrão, ele é meu funcionário. E não tivesse dado ouvido a eles, talvez eu nem estaria onde eu estou hoje. Então eu dou graças a essa pessoa que falou isso comigo. Mas ali eu aprendi uma lição. A gente tem que ter alguém que fala a verdade com a gente. Né? Eu não estou falando que a gente tem que ter pessoas que vão expor nossa vida, não. Não é isso. Olha o que Provérbios 12:1 diz. Eu compartilhei essa semana com os homens ali na oração. Né? Provérbios 12:1 diz assim, aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Eu quero ser aquele que quer aprender. Mesmo que às vezes eu não goste. Mas eu quero ser essa pessoa que quer aprender. Eu não quero ser considerado como um tolo. Tem gente, hoje, porque não tem quem possa falar a verdade, tem gente que está perdendo hoje família, tem gente que está perdendo casamento. Por quê? Porque ninguém pode chegar e falar a verdade com essa pessoa, jogar a real nela, porque ela não aceita dizer que ela está errada. E aí família está indo por água abaixo. Tem gente que está perdendo aí relacionamentos, porque fica chateada aí com as pessoas, e não tem ninguém que possa falar com ela a verdade, porque fica também, ela não aceita, então você não vai falar, porque daqui a pouco vai ficar chateado com você também. E aí relacionamentos estão indo embora, estão indo por água abaixo por causa disso. Né? Tem gente também aí que está, isso aqui é duro, me perdoa o que eu vou falar, tem gente que está saindo de igreja por causa de pessoas. Tem gente que está saindo de igreja porque não tem coragem, se teve um problema, não tem coragem de sentar, conversar, resolver, porque não quer escutar muitas das vezes a verdade, e aí sai. E aí eu escutei uma frase na internet, ouvi, até conversei com a Fran essa semana, perguntei, Fran, você lembra que você falou uma frase assim? Quem foi que falou? Né? Ela não lembrou também, mas eu lembro da frase, porque aquilo mexeu comigo. A frase dizia assim, que pessoas que saem da igreja por causa de pessoas,
nunca estiveram ali por causa de Jesus. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Pode até doer, mas isso é uma grande verdade. E tem muita gente saindo da igreja, né? Eu fico imaginando ali, se Noé, dentro da arca, com seus filhos ali, aquilo não devia estar cheirando bem, eu vou sair para fora, porque a igreja simboliza a arca, né? Quem saiu? Ninguém quis. Todo mundo ficou lá. Todo mundo mal cheiroso. Porque aqui também nós somos todo mundo mal cheiroso. Todo mundo aqui tem seus problemas, seus defeitos. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu conto com a misericórdia e com a graça de Deus para poder vir ministrar e primeiro ser ministrado e tomar um sacode aí de Deus, né? Então, assim, eu fico pasmo de ver e escutar. Eu conversando com um pastor amigo meu, pastor Miura, creio que a maioria conhece. Ele falou que tem pessoas que saem da igreja dele porque o pastor dele colocou um muito obrigado ao presidente Trump pelos 4 anos de presidência. E a pessoa saiu da igreja. Você é Trump. Você saiu. Pelo amor de Deus, gente. Por causa de posicionamento político, a pessoa virar as costas e ir embora. Ainda sair criticando, né? Eu não estou falando, igual eu já falei, eu não estou falando aqui para você expor sua vida para as pessoas, ou falar com alguém que vai expor a sua vida. Não, não é isso. Mas cada um de nós, todos nós, temos que ter alguém que possa nos falar a verdade. Alguém que vai chamar para tomar um café. Vem aqui. Café, desculpa, tá, gente? A gente fala assim. Mas que vai falar a verdade com a gente. Mesmo que a gente fique no primeiro momento ali bravo, chateado, não queira aceitar, né? Imagine você que Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, você vai me negar. Pedro não gostou. Mas Jesus falou. E lá na frente, Pedro reconheceu. Paulo também chegou em Pedro quando ele estava tendo atitudes ali diferentes com judeus e gentios. Paulo chamou a atenção dele. Pedro pode ter não gostado no primeiro momento, mas ele corrigiu. Ele aceitou a exortação. Isso que nós temos que ter. Nós temos que ter alguém que possa chegar em nós e falar a verdade. Por isso eu pergunto, quem pode te falar a verdade sem ser o seu espelho? Né? Quinta pergunta, você se cuida? Ou eu me cuido? Eu sei que eu não estou falando aqui só do externo, não, tá? Porque, como eu disse, eu olhei no espelho e falei assim, o negócio. Pensei, falei com a Fran ainda, falei, Fran, eu não casaria comigo, não. Fazer o quê, né? Mas ela falou que eu enganei ela 20 anos atrás. Cabeludo, não tinha barriga. E aí vai ficando velho, né? Com o espelho da gente, fala que a gente também está ficando velho, né? A gente não pergunta e está lá, falando e mostrando para a gente. Mas eu não estou falando só do externo. O externo é importante, sim, a gente cuidar do nosso externo. Até quando a gente chega a um lugar que a gente está bem vestido, está com a barba feita, o cabelinho cortado, quando a gente tem, né? Cabelinho cortadinho e tudo, né? Faz a diferença. Você chega de uma forma diferente. Mas eu estou falando do seu cuidado interior. Você já fez os exames de prevenção aí, né? Para os homens ou para as mulheres também, de acordo com a idade, né? Tem gente que pensa assim, eu conheço uma pessoa que pensa assim, Deus é quem cuida de mim. Deus é quem cuida de mim. Está certo isso, gente. Só que Deus também, Ele deu inteligência e capacidade ao homem criar mecanismos ou criar tratamentos que vão nos ajudar com a nossa saúde. Deus cuida sim. Só que o homem também inventou isso. Tudo graças a quem? A Deus que cuida, que deu inteligência ao homem para isso, né? Engraçado que eu com 30 anos, pouquinho tempo atrás, né, com 30 anos, com 29, meu pai foi curado de um câncer no cólon, glória a Deus por isso, no Brasil. Ficou um tempo bom em luta, quimioterapia, tratamento ali, tudo, cirurgia. Glória a Deus, ele foi curado. E eu, mais ou menos, quando estava por volta dos 30 anos, depois que ele foi curado, um médico dele falou assim, quantos filhos você tem? Ele falou, 2. Um tá aqui e outro nos Estados Unidos. Qual a idade deles? E ele falou, o mais velho tem 29, vai fazer 30. E esse médico falou com meu pai, falou, olha, fala para o seu filho de 30 anos que está lá, para procurar lá um médico e fazer um exame de colonoscopia, porque você teve o câncer, ele é seu filho, então é parente de primeiro grau. Começa a partir dos 30, não espere chegar mais tempo. Eu não sabia nem o que era esse tal de colonoscopia, gente. Chegou, meu pai me avisou, e eu fui procurar um médico aqui. Eu fui procurar um médico para cuidar, porque eu me preocupo, né, com a minha saúde, principalmente com o interior, que a gente não vê, né?
E eu fui fazer o exame com 30 anos, fui procurar um médico, fui ao médico, contei a história para ele, ele falou, não, você pode ir embora com 40, depois dos 40 você vai. Eu falei, não, o médico do meu pai no Brasil, contei toda a história, ele, não. Aí ele veio, é caro. Eu falei, não tem problema, eu quero fazer. O médico do meu pai falou e eu vou fazer, se você não fizer, eu vou procurar outro. Ele fez. Gente, eu acho que eu devia ter escutado ele, ido embora. Porque a preparação é horrível. O pastor está balançando a cabecinha ali, ó. É horrível a preparação. Mas eu passei por aquele processo, fiz o exame, glória a Deus, tudo bem. Só que aí o médico do Brasil, ao invés de ajudar, 35, 38, 41, até 50. Depois de 50 é todo ano. Aí, beirando os 35, falei, está na hora de voltar. Vai eu lá de novo, no mesmo médico, mesmo doutor, ele tinha minhas fichas. Ó, vim aqui por causa do meu pai, isso, contei toda aquela história. Não, você não precisa. Você já fez com 30, faz com 40. Eu falei, não, de novo, fiz com 35. 2018, tive que fazer. Não, 2019, porque nós já estamos em 2021, né? 2019, tive que fazer de novo com 38. Ano que vem, tenho que voltar a fazer. Por isso que eu estou perguntando, você se cuida? É difícil? É ruim? O preparativo ali para esse exame? É. Mas a gente tem que fazer, a gente tem que cuidar de nós mesmos. E aí a pergunta, você tem cuidado de você mesmo? Você tem conversado com alguém sobre os seus problemas emocionais? Isso é cuidar de você também. Porque tem gente aí que fica armazenando problemas emocionais e vai guardando, e isso lá na frente vai virar um problema físico também. Então, procure alguém para conversar, se abra. Procure aconselhamento. Procure gente só para te escutar. Muitas das vezes eu falo assim que, assim a gente aprendeu também, aconselhamento, muitas das vezes você só tem que ser ouvido, você não precisa falar nada. Você só vai lá, a pessoa só quer falar, né? E você só precisa de escutar, só precisa de emprestar o seu ouvido. Né? O próprio Paulo, ele disse a Timóteo, aconselhou a Timóteo a cuidar da saúde dele. E aí tem muitos de nós aí que não estão preocupados pensando, Deus é que cuida de mim. Deus é que cuida de mim. Eu até vejo a cara da pessoa falando isso comigo, porque ela fala sempre. Né? A sexta pergunta, já indo para o final, né? Quem você tem inspirado? Quem eu tenho inspirado na minha vida? Né? As pessoas elas podem olhar para você hoje, elas podem se sentir inspiradas. Você é uma pessoa que motiva, que encoraja quem está ao seu redor? Você é a pessoa que transparece inspiração? As pessoas pararam e falaram, ele conseguiu, eu também vou. Será que você é essa pessoa? A gente tem que entender que, como cristãos, nós devemos inspirar as pessoas de uma forma positiva. Nossos familiares, eles têm que olhar para a gente, sentir inspirado. Nossos filhos, ele tem que olhar para a gente, a forma como a gente se relaciona com Deus, se sentir inspirado também em fazer isso. Aquelas pessoas que estão perto, nossos amigos, aquelas pessoas que não são parentes, ela tem que olhar para a gente, e aqui vai bomba, ó. Ela tem que olhar para a gente assim e ver em nós uma pregação. Ver, não é nós falando, não, é com a atitude. Tem que ver em nós uma pregação viva. Isso inspira as pessoas. Agora, a gente também tem que inspirar as pessoas usando a nossa boca, muitas das vezes. Profetizando na vida de alguém, orando por alguém, abençoando a vida de alguém. E não só com palavras, muitas vezes com atitude. A pandemia teve aí. Muita gente passou necessidade. Quem você ajudou? Quem você se dispôs a ajudar? Talvez sendo inspiração para essa pessoa lá na frente, poder ajudar uma outra pessoa, fazendo aquela corrente do bem, que é muito bonito quando a gente vê na internet, Facebook ou na televisão, né, a pessoa que fez a corrente do bem ali, quem participou. E a gente só fica olhando de longe, né? Bonito. Mas quem você tem inspirado? Quem você pode olhar e bater assim e falar assim, eu tenho inspirado alguém. E a última pergunta, já para encerrar. Qual legado eu estou deixando? Eu lembro que em maio, na época da pandemia, eu ministrei uma palavra que o tema era justamente esse, legado. Né? E eu me lembro de ter usado ali no momento uma frase do pastor David Leonardo, que ele explicava o que é legado, que ele dizia, legado não é aquilo que deixamos para as pessoas, mas sim legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas.
O que você tem deixado nas pessoas hoje? O que você tem deixado nas pessoas para elas pegarem como legado? Não faça como Adão fez ali, quando perguntado a Deus e colocar a culpa em Eva. Não faça como eu falei no momento da mesa, muitas vezes você vai olhar, olha, meu pai, minha mãe não teve isso, então eu não vou fazer. Não. Talvez você não recebeu um legado muito bom, eu entendo. Mas hoje aqui, através da sua caminhada cristã, você tem a opção e a decisão de mudar esse legado. Você pode mudar essa chave na sua vida. Você pode deixar esse trauma para trás e deixar algo diferente para a sua próxima geração. Deixar um legado diferente na sua próxima geração. E eu vou terminar aqui, deixando essa pergunta. Qual tem sido o seu legado? Fique de pé, por favor. São sete perguntas para que a gente possa meditar. Quando eu falo a gente, eu também. Como eu disse, eu tenho no meu telefone essas 7 perguntas para que eu possa estar, de vez em quando, fazendo um autoexame, uma autoanálise. E talvez quando você estiver ali, provavelmente você vai fazer esses momentos de autoanálise, você e Deus. Lembre-se de uma coisa, Deus já sabe a sua resposta. Mas Ele quer que você trabalhe na sua vida com a sua resposta. Talvez você está aqui pensando assim, Gilmar, eu vim no culto hoje não para ser perguntado por Deus, mas eu vim para escutar a resposta de algumas perguntas que eu tenho. Perguntas que quem está aqui ou quem está em casa assistindo pode ter no seu coração nesse momento, principalmente um tempo igual esse. Todo mundo que está aqui de máscara, você vai entrar num lugar, máscara, pandemia, Gilmar, como vai ficar agora com esse negócio da Covid? Talvez você tenha essa pergunta no seu coração, que muita gente tem. Como vai ser? Quando isso vai acabar? Talvez você que está aqui ou está em casa que aceitou Jesus, está perguntando assim, e esse negócio da vacina, Gilmar? Como é que nós vamos fazer? Toma, não toma, essa é boa, aquela é ruim, e aí? Talvez você está perguntando assim, essa crise financeira que pode chegar aí no mundo todo, falta de trabalho, e aí? Talvez seu coração possa estar assim, querendo essas respostas de Deus. Ou perguntando, olhando para o cenário que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, no Brasil, o cenário político, onde a gente vê um liberalismo entrando, mas o que a gente pode fazer, Gilmar? Eu quero respostas. Eu quero as respostas, eu não quero ter que dar a resposta. Só que eu e você, que tem Jesus, que recebeu Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus na sua vida, nós já temos a resposta. A igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus já tem essa resposta. A palavra de Deus, para você que lê, te dá essa resposta. Olha lá o que diz Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, ou um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós temos essa resposta, e essa resposta é Jesus. Essa resposta para todas as perguntas, seja ela qual for, no âmbito emocional, no âmbito físico, no âmbito financeiro, essa resposta é Jesus. Coloque Jesus nas suas respostas, que você tem aí a resposta para as suas perguntas. Você tem isso. Glória a Deus, porque nós entregamos a nossa vida e reconhecemos Jesus como único Senhor e Salvador nas nossas vidas. E eu termino aqui fazendo a você um apelo, talvez você que está aqui ou que está nos vendo na internet, que não tem essa resposta ainda, que não tem esse Jesus como resposta para as suas perguntas, e talvez você tenha muito mais perguntas além do que essas que eu expus aqui. E você quer encontrar essa resposta. Eu queria te dar essa oportunidade hoje, não eu, mas é da parte de Deus. Como eu disse, não sou eu que venho aqui, é Deus que me coloca, porque eu quase morro. O corpo dói, perna treme. Acho que o pastor, quando coloca a mão aqui em mim, ele sente o tremor. Mas eu quero trazer para você essa oportunidade de entregar a sua vida a Jesus essa noite. Entregar a sua vida para essa resposta que Deus proveu por nós. E eu queria convidar você, a todos que estão aqui também, fechar seus olhos e colocar a mão no seu coração. Você que está em casa, talvez dirigindo, ou no trabalho. Se não pode colocar a mão no coração não que está dirigindo, não fecha o olho também não se estiver dirigindo. Mas pelo menos, repita comigo essa simples oração, simples, mas que pode fazer grande diferença na sua vida. Repita comigo assim, Senhor Jesus, eu te recebo
como meu único e suficiente Salvador. Que o Senhor venha ser Senhor da minha vida a partir de hoje. Perdoe os meus pecados, Senhor. Escreve o meu nome, Deus, no livro da vida. E me encha com a presença do Teu Espírito Santo. Para que a minha vida, daqui por diante, seja para honrar e glorificar o Teu nome. E é no nome do Teu Filho amado. É no nome dos Reis. É no nome do Senhor dos Senhores. No nome daquele que vive para todo sempre que eu oro. Amém e amém.